Fala galerinha do canal, Canguru VIP na área. Hoje nós vamos ver um pouco mais dos melhores jogadores de brasileiros de todos os tempos. Vamos lá, curte e compartilha aí porque o celeiro é grande, valeu? Abraço! Goleiro, Cláudio Taffarel. Taffarel soma 123 jogos entre seleção principal e jogos não oficiais pela seleção brasileira. Taffarel começou a sua carreira no Internacional, passou por alguns times da Itália, tendo destaque no Parma. Taffarel foi tetracampeão mundial com a seleção brasileira naquela final inesquecível em 94 contra a Itália. Mas ele ficou também muito conhecido com aquele grito de Galvão Bueno na disputa de pênalti contra a seleção da Holanda, que Galvão Bueno vai narrar com aquela emoção falando: Taffarel! Sai! Sai! Sai que é sua, Taffarel! Lateral direito, Djalma dos Santos, mais conhecido como Djalma Santos ou Lorde, apelido dado pelos ingleses. Djalma Santos nasceu em fevereiro de 1929 em São Paulo e foi eleito pela FIFA como o maior lateral direito de todos os tempos, menos uma partida como titular da seleção brasileira. Djalma Santos passou por times como Portuguesa, Palmeiras e Atlético Paranaense. Zagueiro, Domingos Antônio da Guia, mais conhecido como Domingos da Guia, nasceu em 19 de novembro de 1912 no Rio de Janeiro. Atuava como zagueiro e foi considerado por muitos o maior defensor da história do futebol brasileiro. Domingos da Guia foi revelado pelo Bangu, assim como seus 3 irmãos e um filho, muito conhecido pelo Brasil e pela torcida do Palmeiras, chamado Ademir da Guia. Domingos da Guia começou a sua carreira no Bangu, passou por times como Vasco da Gama, Nacional, Boca Júnior, Flamengo, Corinthians e retornando novamente ao Bangu. Zagueiro, Aldair Santos do Nascimento, mais conhecido como Aldair ou Pluto, se destacou em times como Flamengo, Benfica e Roma. Foi tetracampeão mundial formando a zaga com Márcio Santos em 1994, naquela final histórica contra a Itália. Aldair chegou a ir para a Copa do Mundo de 1990, mas foi preterido pelo técnico Sebastião Lazzaroni, aonde Aldair também no começo da sua carreira acabou fazendo teste no Vasco da Gama, aonde no futuro ele foi dispensado. Aldair é um dos maiores zagueiros da história do Flamengo e da seleção brasileira. Lateral esquerdo, Nilton Santos, mais conhecido como a enciclopédia do futebol. Nilton Santos nasceu na Ilha do Governador em 16 de maio de 1925 e integrou o plantel da seleção brasileira nos campeonatos mundiais de 1950, 54, 58 e 62, tendo sido bicampeão nas duas últimas. Nilton Santos ele foi descoberto por um oficial da aeronáutica enquanto cumpria serviço militar. Nilton Santos vestiu somente 2 camisas ao longo de sua carreira, que foi a camisa do glorioso do Botafogo do Rio de Janeiro e da seleção brasileira. Meio de campo, Gerson de Oliveira Nunes, mais conhecido como Gerson Canhotinha de Ouro, nasceu em 11 de janeiro de 1941 em Niterói, na cidade Sorriso. Jogou em diversos clubes onde teve destaque por times como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Fluminense. Gerson foi eleito o 2º melhor jogador da Copa do Mundo de 1970 e é onde era considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Gerson era capaz de fazer lançamentos de mais de 40 metros de distância, colocando com precisão a bola onde quisesse. Sua carreira aos 16 anos, em 1957, no Canto do Rio, famoso clube da cidade de Niterói chamada Cantusca. Durante o período que atuou pela seleção brasileira, disputou 87 jogos e 17 não oficiais, marcando 19 gols e foi campeão na Copa do Mundo de 1970. Meio de campo,
Ademir Ferreira da Guia, mais conhecido como Ademir da Guia ou apelidado como o Divino Mestre. Nasceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1942 e é considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras. Ademir da Guia é um dos craques mais injustiçados da história do futebol brasileiro, pois durante toda a sua longa carreira foi convocado apenas 14 vezes para compor a seleção brasileira e disputou apenas uma partida em Copas do Mundo, a de 1974, quando o Brasil já estava desclassificado na disputa pelo terceiro lugar contra a Polônia, tendo entrado ainda assim sido substituído no intervalo por Mirandinha. Ademir da Guia chegou a São Paulo em 1961, vindo do Bangu, clube que revelou para o futebol brasileiro, assim como o seu pai e o seu tio Ladislau da Guia. Meio de campo: Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, nasceu em Porto Alegre em 21 de março de 1980. Venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005, tendo uma passagem destacada por nada mais nada menos do que o clube do Barcelona da Espanha. Ronaldinho começou a sua carreira no Grêmio, onde teve destaque na Copa Libertadores da América. Ao longo da sua habilidade e grande domínio de bola, começaram a ser notados pelos clubes. Ronaldinho também é lembrado por fatos interessantes, aonde na seleção brasileira, muito jovem, deu uma lambreta no jogador da Venezuela. E também muito conhecido por uma disputa onde, além de passar por clubes como Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan, decide voltar ao Brasil, onde Flamengo, Palmeiras e o próprio Grêmio começaram a arrumar festas e festas para o retorno de Ronaldinho Gaúcho, e assim ele decidiu ir para o clube do Flamengo, aonde que ele vai ficar marcado pelaquela frase que todos os flamenguistas lembram bem quando ele vai dizer: "Agora eu sou Mengão!" Meio de campo: Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico ou Galinho de Quintino, ídolo eterno da torcida e do Clube de Regatas Flamengo. Zico até o momento era o 9º maior artilheiro da história do futebol, com 406 gols em 596 partidas. De acordo com o site Gol, marcou 101 gols de falta, sendo esse número podendo ser ainda maior de acordo com um filme dele de 2003. Em 1981 e 1983, Zico foi eleito o melhor jogador futebolístico do mundo pela World Soccer. Conquistou por 3 vezes o prêmio de melhor jogador da América do Sul em 1977, 1981 e 1982. Zico atuou por 10 anos pelo Brasil, marcando 66 gols em 89 partidas, tendo saído como o 2º maior artilheiro da seleção, atrás apenas de nada mais nada menos do que o Rei Pelé, aonde depois foi ultrapassado por Romário e disputou 3 Copas do Mundo. Atacante: Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Mané Garrincha ou os Anjos da Perna Torta. Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita de todos os tempos e o maior driblador da história do futebol mundial. De origem humilde, com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era natural de Pau Grande, um bairro de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Seu irmão teria apelidado de Garrincha, fazendo uma menção a um pássaro do mesmo nome comum na sua região. Garrincha jogou 50 partidas oficiais pelo Brasil entre 1955 e 66, marcando 12 gols, e foi titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1958, 62 e 66. Garrincha passou por clubes como Botafogo, Portuguesa Santista, Fortaleza, Atlético Júnior, Flamengo, Novo Hamburgo, Rio Grandense, Cordeiros e Olaria. Atacante: Romário de Souza Faria, mais conhecido como Romário, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 29 de janeiro de 1966. Ele é amplamente tido como um dos melhores jogadores de todos os tempos,
conseguindo ser ídolo por rivais como Flamengo e Vasco, além de ter passado pelo Fluminense e América do Rio. Na Espanha teve grande passagem por Barcelona e 2 breves passagens por Valência. Começou a carreira no Vasco, passou pelo PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Valência, dentre outros mais. Pela seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 1990 e foi tetracampeão mundial de 1994, tido como o melhor jogador brasileiro da Copa. Esse é Romário, o rei da área. E se você está achando que faltou um técnico para comandar toda essa seleção de craques do nosso futebol brasileiro, aí está ele, Edson Arantes do Nascimento, nada mais nada menos do que o Rei Pelé, para comandar essa seleção de craques. Muito obrigado, galera do canal. Essa foi a minha seleção brasileira de todos os tempos. E se você perguntou aonde estão os jogadores muito conceituados e conhecidos do futebol brasileiro, se fôssemos colocar todo mundo, iria dar mais de 100 jogadores, assim como Ronaldo Fenômeno, entre outros mais.